O novo desafio do fascismo e como derrotá-lo. Bolsonaro encena seu Capitólio estimula a sabotagem nas estradas, que tem a cumplicidade da PRF. Igual a Trump, presidente derrotado tentará manter-se como sombra e emparedar Lula. Novo governo precisará mobilizar as ruas. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para notícia. Autoenclausurado no Palácio da Alvorada desde a derrota nas urnas, Jair Bolsonaro emergiu na tarde desta terça-feira, 1/11, para uma fala patife. Procurou dissociar-se dos bloqueios feitos por seus partidários em centenas de estradas, terminais rodoviários e aeroportos, afirmando em teoria o direito de ir e vir. Por certo, teme complicar-se ainda mais nos processos que enfrentará, após a piada dos privilégios e imunidades do poder. Mas não convocou os promotores da sabotagem a abandoná-la. Quer tê-los junto a si, como tropa de choque política. Acariciou-os, dizendo que são frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Também não reconheceu a derrota nem anunciou o início da transição do poder a Lula. Mas pediu ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que o fizesse, aparentemente em seu nome. A fala em subterfúgios e zigue-zagues expõe a tática geral que o fascismo brasileiro perseguirá, nos próximos 4 anos. É cópia da de Donald Trump. Bolsonaro sabe que não tem, agora, chance alguma de evitar a posse de seu adversário. Mas quer demonstrar força e sugerir que reuniu instrumentos para, a qualquer momento, parar o país. Tem bandos dispostos a seguir suas ordens. Tem, ao menos no momento, a cumplicidade de setores importantes do aparato de segurança do Estado. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, é o símbolo maior. Ao manter-se na disputa pelas ruas, quer obrigar Lula a abandoná-las e a se refugiar nos acertos com as instituições, o que seria fatal. Há um antídoto. Inclui uma proposta clara de governo, algo que o futuro presidente esboçou nos discursos pós-vitória, e a quebra dos sigilos decretados por Bolsonaro, que Lula já havia prometido. Mas também exigirá recorrer, ao longo de todo o governo, à intensa mobilização popular na noite desta terça, 1/11, o quadro de cumplicidade entre os bandos bolsonaristas que bloqueiam as estradas e a PRF permanecia nítido. Havia 235 trechos de rodovias cortadas, sempre por pequenos grupos. Seus integrantes não pareciam dispostos a recuar, após a fala de Bolsonaro. Pediam intervenção militar contra a vitória de Lula nas urnas e se utilizam de caminhões atravessados nas pistas ou barreiras de pneus incendiados. Mas não pareciam ser, em sua maioria, caminhoneiros. Havia registros de carros e motos de luxo envolvidos. Dezenas de rodovias que ligam rotas cruciais, São Paulo-Rio, por exemplo, estavam cortadas. Os acessos a aeroportos, como os de Guarulhos e Viracopos, e algumas artérias urbanas, como as marginais dos rios Tietê e Pinheiros, em São Paulo tinham sido interrompidos, de modo intermitente, ao longo do dia. O caos estendia-se aos terminais rodoviários. Milhares de passageiros afligiam-se diante da impossibilidade de viajar e muitos outros haviam sido forçados a cancelar seus deslocamentos. Porém, os bandos que tentavam paralisar o país só tinham força por contarem com o apoio sem disfarces da PRF. Os noticiários exibiram inúmeras imagens em que as viaturas policiais, além de não desfazerem os bloqueios, os engrossavam e até colaboravam com eles 1, 2, 3. Em muitas das cenas, fica claro que havia mais agentes da PRF que manifestantes. O número destes era tão exíguo que um grupo de torcedores do Atlético Mineiro, desejoso de chegar a São Paulo para assistir a uma partida de seu time, não teve dificuldade alguma em expulsá-los. Vale a pena ver o vídeo. Em condições normais, este tipo de atitude, por parte da Polícia Rodoviária já seria um assinte à população. Mas agora há o agravante de contrariar ordem judicial explícita da corte mais alta do país.
Na noite de segunda-feira, 31/10, o ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou à PRF a liberação das rodovias a partir da meia-noite, sob pena de multa milionária e prisão em flagrante de seu comandante, Silviner Vasquez. Na madrugada, o plenário do STF, convocado em caráter de urgência, formou maioria em favor da decisão. Ela foi solenemente ignorada pela PRF e Silviner ao longo do dia. Trata-se da mesma polícia que, no dia das eleições, realizou supostas operações de vistoria seletivas, apenas no Nordeste, que dificultaram o acesso de centenas de milhares de eleitores às urnas. Trata-se do mesmo comandante que, em 30/10, publicou em rede social, e depois apagou, post favorável a Bolsonaro. E é, também, o mesmo órgão que, conforme relatou com brilhantismo o repórter Alan de Abreu na revista Piauí, foi meticulosamente aparelhado por Bolsonaro, para se transformar em uma espécie de polícia política antirrepublicana. Do ponto de vista imediato, os bloqueios estão fadados a fracassar. Além de pouco numerosos, seus integrantes estão isolados. No Brasil, a vitória de Lula foi reconhecida por todo o espectro político, inclusive pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O mesmo se dá no exterior. Se as ações prosseguem mesmo assim, é porque fazem parte de um projeto maior. Vale examinar, como sugeriu Boaventura de Souza Santos, o caso dos Estados Unidos. Donald Trump esteve bom. De lá provém, como foi fartamente documentado nos últimos anos, a orientação política para a extrema-direita brasileira, a começar de Jair Bolsonaro e seus filhos. Toda a tática de Trump, a partir da tomada do Capitólio, visou dois objetivos centrais: a. Indicar que a extrema-direita está pronta para agir e disposta a usar a força. b. Ganhar a batalha crucial pela supremacia nas ruas. Este segundo ponto é o mais importante. Ele emparelha as forças que desejam a mudança. Se são incapazes de mobilizar a sociedade, elas tornam-se reféns das instituições, Congresso, Judiciário, mídia, onde pode não haver fascismo, mas há certamente compromisso com os privilégios das minorias. Não deve haver ilusões. Os bloqueios criminosos pós-eleições são muito mais que a ação de grupos tresloucados, ou de populares bolsonaristas que lamentam a derrota eleitoral. São parte de um projeto para garantir, a partir de agora, e o quanto antes, a volta do fascismo ao governo. Felizmente, é possível enfrentá-lo. Na noite do último 30/10, 1 milhão de pessoas coalharam a Avenida Paulista, para ouvir um Lula vitorioso e eletrizado. Enormes manifestações espalharam-se por todo o país. O presidente recém-eleito voltou a mencionar um tema-chave, que tem feito parte de seus discursos mais recentes: a reconstrução do Brasil, em novas bases. Em ocasiões anteriores, ele havia mencionado a disposição de quebrar os sigilos decretados por Bolsonaro sobre atos de governo, o que pode abrir caminho para que o judiciário promova o processo e condenação criminal. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. São excelentes pontos de partida. Mas é preciso compreender que mobilizações como a de domingo, tão raras nos últimos tempos, precisarão se repetir muito nos próximos 4 anos. A ideia reconstrução nacional livra Lula de uma postura voltada para o passado, que havia prevalecido em boa parte de sua campanha. A quebra dos sigilos de 100 anos pode ajudar a colocar Bolsonaro na defensiva, e quiçá, na cadeia. E os fatos gravíssimos dos últimos dias apontam a necessidade de uma vasta limpeza e reestruturação no aparato policial, principalmente na PRF. Mas o bolsonarismo não acabará tão cedo, nem se dissolverá. E ter supremacia nas ruas será essencial.